que este regime precisa de uma limpeza. André Ventura desmascara Marcelo Rebelo de Sousa em um debate eletrizante. Ventura expõe as falhas e mentiras de Marcelo. Agora em Espanha, temos prisão perpétua. Respostas contundentes que deixam Marcelo sem palavras. É que casos como este, os Pedros Dias... Prepare-se para ter sua mente aberta. Vamos apagar as prisões, virem que não, creio que não. Uma outra sondagem mostrava que o que os portugueses valorizam em mim é a capacidade de ruptura, a vontade de fazer uma ruptura. Claro, e eu acho que nós temos que fazer uma ruptura. O que temos visto em Portugal é grave demais. Vimos isto agora com o caso da Ministra da Justiça, mas podemos ir mais longe. O que aconteceu em múltiplos casos em Portugal, com o Ministro da Administração Interna, o que aconteceu com o caso de Tancos, o que aconteceu com vários ministros, ainda agora com o caso do hidrogénio, na mesma situação, mostram que este regime precisa de uma limpeza. E é esta limpeza que eu digo que é preciso fazer. Nós não podemos ter, e aqui eu aponto responsabilidades ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa, o que aconteceu de um governo que substitui o Presidente do Tribunal de Contas, que afasta a Procuradora-Geral da República, sabendo todos nós, e acredito que saiba o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, que isto é um polvo que está a asfixiar a democracia e nada fez para o impedir, eu só posso ficar desapontado à direita com a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, é essa limpeza que eu quero fazer. É uma luta sem tréguas contra esta cumplicidade, esta teia que está a asfixiar a liberdade das instituições. Então vamos fazer esse balanço, tentando, obviamente, equilibrar os tempos. Marcelo Rebelo de Sousa, o senhor, de facto, tem esta crítica, não só de André Ventura, como de outros setores da sociedade, não ter reconduzido Joana Marques Vidal, Vítor Caldeira, apesar de considerar que fizeram um bom mandato. A questão é, politicamente, estas decisões não são um mau sinal para a sociedade. Então, substitui-se quem deu provas de ser competente. Não está a dar um sinal errado a quem, de facto, valoriza o mérito e acha que ele deve ser reconhecido? Primeiro, deixe-me, aproveitando a deixa do que disse o Sr. Deputado André Ventura, dizer que há uma diferença entre nós. Representamos direitas diferentes. Eu sou de uma direita social. Sendo direita social, que se reconhece na doutrina social da Igreja, no Papa Francisco, na preferência pelos pobres, pelos explorados, pelos oprimidos, pelos dependentes e, portanto, que tem posições do ponto de vista social que são posições que são diferentes de uma direita securitária, de uma direita do medo, de uma direita dos que dividem uns dos outros. Eu pertenço a outra direita. Bom, depois, em segundo lugar, o papel do Presidente é ser aglutinador. Eu candidato-me a ser Presidente da República como Presidente da República. Eu não sou líder partidário. Eu não faço das presidenciais umas primárias das legislativas. Nem eu. Portanto, eu não tenho várias agendas ao mesmo tempo. Sou Presidente de um partido, já fui. E ao mesmo tempo sou candidato presidencial. São duas lógicas diferentes. Mas está a falar em termos teóricos ou está a avisar claramente André Ventura? Estou a avisar vários candidatos que mas são candidatos partidários. E o Sr. Deputado representa um partido legitimamente, eu já fui, e portanto representa uma facção, eu sou Presidente de uns contra outros. Ou seja, está a dizer que ele não tem um projeto para o país, mas um projeto do Não, poder? estou a dizer que acumula vários projetos. Ao mesmo tempo que é candidato presidencial, está a preparar umas autárquicas com o Presidente do Partido, está a preparar umas legislativas, o que é perfeitamente legítimo ou não. Eu sou Presidente da República, candidato-me a Presidente da República, ponto final, parágrafo. Vamos à questão que levantou. A questão que levantou é a seguinte. A questão não é essa, a questão é não, sem todos os considerantes que já deu. A substituição de quem fez mandatos ótimos. Claro. É verdade. A Provedora de Justiça, Joana Marques Vidal, o Presidente do Tribunal de Contas, Vítor Caldeira. Muito bem. A sua substituição não travou o combate à corrupção? É no fundo isso que as pessoas dizem. Não veio enfraquecer as instituições, não veio debilitar a luta contra a corrupção. Eu digo, não. Num caso como no outro, mandato único. A Procuradora, aliás, reconheceu o que eu digo, ela disse logo no início do seu mandato. E o que aconteceu foi que, com uma nova Procuradora, como com o novo Presidente do Tribunal de Contas, nós assistimos o quê? Avançaram processos. Avançaram a Operação Marquês, a Operação BES, a Operação Lex, o caso de Tancos já está em julgamento, tudo isso avançou. E essa é uma prioridade. Não é por acaso que, quando eu entrei, um dos primeiros, a acusação dele pelo Ministério Público. Deixe-me dar a palavra a André Ventura para responder, até porque... Enfim, sobre a relação dos mandatos, para mim é claríssimo o seguinte. Joana Marques Vidal estava a fazer um trabalho extraordinário. Tínhamos pela primeira vez um primeiro-ministro que tinha sido preso, um caso gravíssimo, tinha colocado em causa todo o espectro político português, milhões, estamos a falar de milhões, estamos a falar de um primeiro-ministro que destruiu a economia portuguesa, uma crise enorme. Joana Marques Vidal teve essa coragem, nenhum outro procurador anterior tinha tido. E
se é verdade que o Governo tem aqui responsabilidades, o Presidente tinha aqui um papel a desempenhar. E refugiou-se num papel formal, que é dizer, bom, eu sou a favor do mandato único, mas eu vou recordar. O que é que o senhor em concreto faria? Eu certamente permitiria e fazia força para que renovasse o mandato, como o Tribunal de Contas, exatamente a mesma coisa. Agora, eu quero recordar que em 2018 foi reconduzida pelo Governo a Inspetora-Geral da Administração Interna, a doutora Margarida Blasco, e aí não vi ninguém dizer que só pode fazer um mandato. Mas eu já apontei esta incoerência ao Governo, não é diretamente do candidato Marcelo Rebelo de Sousa, mas como Presidente ele tem que olhar para o que o Governo está a fazer. Mas eu, sobre a questão da direita social e securitária, gostava de mostrar ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa esta fotografia, para ver se ele se recorda disto. E gostava de perguntar-lhe se ele se recorda desta fotografia. Sim. Ora, esta fotografia mostra tudo o que a minha direita não é. Nesta fotografia, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se. Se chegaste até aqui, é sinal de que estás a gostar. Então não te esqueças de te subscreveres, deixares um like e partilhares o vídeo com os teus amigos. Com bandidos, um deles é um bandido, verdadeiramente, que tinham atacado uma esquadra policial. E quando o presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi ao bairro da Jamaica, foi visitar os bandidos, não foi visitar as polícias. Eu represento a direita, não a direita que está de mãos dadas com o Partido Socialista, mas a direita que nunca vai deixar os polícias, as forças de segurança estarem sozinhas. E esta fotografia não engana, porque esta fotografia que está aqui, eu creio que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa reconhecerá a veracidade da fotografia, não foi tirada depois na esquadra de polícia. Foi tirada só, entre aspas, e vão-me desculpar a linguagem, à bandidagem. E, portanto, talvez seja aqui uma diferença entre nós. Eu não tenho medo de ser politicamente incorreto, de lhe chamar os nomes que têm que ser chamados e de dizer o que tem que ser dito. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e agora candidato, gosta de dizer da direita, mas na verdade quer estar de mãos dadas com o eleitorado do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS, e depois dá nisto. Dá em fotos como esta, que eu acho que ninguém à direita pode ficar feliz de a ver. Pode responder? Ora bom, a minha direita é uma direita social. É uma direita que não distingue os portugueses entre os bons e os bandidos. E com os bandidos não nos damos. Mas há bandidos. E não vamos a bairros de bandidos. E todos os que vivem nesses bairros são bandidos. Isso é o contrário da inclusão. Não. Isso é o contrário do que deve ser um candidato presidencial. Não. Um candidato presidencial deve ser um integrador. O separar logo os bons e os maus. Ainda ninguém foi condenado. Ainda não há nenhuma decisão da Justiça. Mas nem foi ver. E eu fui lá, como fui em muitos outros bairros, para mostrar que o Presidente da República não tem medo de ir a qualquer dos bairros, vai tão depressa a bairros de ciganos, como vai de africanos, como vai daqueles que não são, vai de europeus os mais variados. Esqueceu os polícias. E vai e não discrimina. E eu fui lá e não disse uma palavra sobre o que se tinha passado. Fui falar daquilo, não é um caso de polícia. Deu um sinal político. A Jamaica é um caso social. Mas deu um sinal político. É um caso social. É um caso de injustiça social. Mas não deu um sinal político. E é desse caso de justiça social Deu um sinal que um político. Presidente da República não pode divorciar-se. Não pode. Deu um Não sinal pode. político. Eu tive muitas fotografias em esquadras de polícia. Mas nesta não. Outras. Mas nesta Mas não. tive em esquadras de polícia. Eu acho que devia ter ido. Agora, foi uma esquadra ameaçada. ali, eu sei o que é que chefes de Estado de países com naturais seus, vivendo lá, porque havia cabo-verdianos, angolanos e ciganos, o que é que eles me disseram? E o que se disse nesses países? E o que se pensou sobre Portugal? E eu disse, não, nós não discriminamos, nós incluímos, nós integramos. Isso para si foi mais importante do que os portugueses. Não foi mais importante. Os outros chefes de Eles Estado são do que os tão portugueses. importantes porque são portugueses. Essa distinção diz tudo sobre si. Não diz tudo sobre Portugal mim. é feito, Não diz tudo sobre Sr. mim. Deputado, Portugal é feito desde sempre de povos vieram de Germânia, da África, Nunca neguei isso. vieram de todos os pontos do mundo. Professor Marcelo Sousa, Não há portugueses eu nunca puros, não há portugueses puros e impuros. E um Presidente da República não pode distinguir entre portugueses puros e impuros. Eu nunca. Não pode. Temos não que dar pode. o tempo. Temos que dar o tempo. Não pode. André Dá Ventura. votos, mas não pode. Para Pode dar equilibrar. votos a uma minoria muito minoritária, mas não pode. Posso falar? Faça favor. Não pode. Posso Não falar? posso falar? Pode falar. Claro, está bem. É que isso não é ser verdadeiramente presidente dos portugueses de bem. É a velha conversa do presidente de todos os portugueses. Mas esta foto, Sr. Presidente, e eu admito isso, sabe? Eu nunca vou ser presidente dos traficantes de droga, nunca vou ser presidente dos pedófilos, nunca vou ser presidente dos que vivem à conta do Estado, com esquemas de sobrevivência paralelos, enquanto os portugueses de bem pagam os seus impostos, todos os dias levantar-se de manhã à tarde para os pagar. E o que fez aqui não tem nenhuma justificação com qualquer chefe de Estado estrangeiro, nem com o que se pense lá fora, nem cá dentro. Um Presidente da República, na minha perspectiva, antes de mais, tem que dar um sinal a esses portugueses, porque foram esses portugueses, são esses portugueses que
que sustentam a economia portuguesa. São esses que sustentam Portugal. Muitos destes indivíduos vieram para Portugal para beneficiar única e exclusivamente daquilo que é o Estado Social e daquilo que o Estado lhes pode dar. E o Sr. Presidente diz aqui que acha normal ir a um bairro destes porque lhes não iam dizer que vivem lá ciganos ou vivem lá afrodescendentes, etc., mas não era capaz de dar o sinal à polícia de que estava ao lado deles. E eles tinham sido agredidos e atacados. Quer dizer, quando nós não somos capazes de dar a órgãos de soberania, à polícia e a outros sinais de que estamos ao lado deles, estamos ao lado de quem? O politicamente correto será que o verga tanto que é impossível dizer hoje que deveria ter ido àquela esquadra de polícia e estar ao lado dos homens e mulheres que fazem segurança neste país? Pergunto-lhe, gostava honestamente que me dissesse Eu fui se não está a várias arrependido. esquadras de não, polícia. Mas é esta. Digo-lhe esta. Várias. Digo-lhe esta. Fui a várias esquadras de polícia. É esta, Sr. Presidente. Não, sabe que eu não distingo entre portugueses. Eu sou o presidente de todos os portugueses. Sou presidente dos desempregados, dos pobres, dos imigrantes. Sou presidente daqueles reformados pensionistas que não são os que trabalham, para os que não trabalham, mas já trabalharam? Mas já trabalharam? Eu sou presidente daqueles que até eventualmente condenados por crimes. Por isso é que eu não aceito a pena de morte. Por isso é que eu não aceito a pena de prisão perpétua. Mas devia. Não devia. Sá Carneiro não aceitou. O Papa João Paulo II não aceitou. São seus exemplos. Sim, mas não aceitaram. Mas não temos que o Papa João Paulo II perdoou aquele que atentou contra ele. Certo. Está cá fora. Sá Carneiro, no projeto de revisão constitucional em que eu colaborei com ele, foi taxativo. Pena de morte, pena de prisão perpétua. Eu sei disso. Isso é inaceitável. Eu sei disso, mas não me deixe sair desta questão que é, compreendo tudo na base das referências que faz, mas quando eu olho para um caso como o do Pedro Dias, que matou um casal que ia para uma consulta de fertilidade, quando eu olho para um casal como a mãe da Joana, que matou a filha e deu de comer aos Sim, pobres, aceita a pena para de morte mim, e a pena de prisão perpétua. que estas pessoas não deveriam ver a luz da liberdade. Aceita a pena de morte, André Ventura? Não aceita a pena de morte. Para que fique claro, mas aceita a prisão perpétua. Aliás, eu acho muita graça à questão de que prisão perpétua foge à democracia. Nós aqui em Espanha, temos prisão perpétua. Alguém vai dizer que Espanha não é uma democracia? Nós em Inglaterra temos prisão perpétua. Nós na Alemanha temos agora prisão perpétua. E tivemos para uma enfermeira que matou dezenas de doentes. Qual era em Portugal? O que é que lhe acontecia? 10 anos, 15 anos, estava cá fora, refazia a vida, tudo tranquilo, e os outros que paguem. Mais na prisão ainda estávamos a pagar para ela, quando chegasse cá fora era uma pessoa fantástica. O que eu não aceito, Presidente e candidato Marcelo Rebelo de Sousa, é que casos como este, os Pedros Dias desta vida, nós lhes andemos a pagar as prisões, virem cá para fora ao fim de 2, 3, 4 ou 5 anos e brincarem com os portugueses. Eu sou fã da prisão perpétua, mas deixe-me só para terminar para dizer terminar isto. E temos de avançar para outro balanço. Eu não concebo um país que, quando há um crime de violação grave, e eventualmente violação seguida de homicídio, em Portugal haja 3 ou 4 anos de prisão e o mesmo crime em Inglaterra seja de prisão perpétua. É uma brincadeira de justiça que temos aqui, portanto não há referências nenhumas, nem Sá Carneiro, nem o Papa, nem ninguém que me convença do contrário. Então deixe-me só terminar para fechar esta questão da prisão perpétua, porque é que não faz qualquer sentido, no seu entender, Marcelo Rebelo de Sousa? Não faz qualquer sentido, por uma razão muito simples. Eu sou católico. Eu também sou. Eu sou católico. Eu também. E sabe